Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Seu Alcides sempre foi homem de pouca conversa. Mas quando o assunto era os mistérios da fazenda, onde trabalhava há mais de 30 anos, aí sim ele soltava a língua. Naquela tarde de dezembro, com o sol já se pondo atrás dos eucalipto, ele estava sentado na varanda da casa grande, mexendo numa cuia de chimarrão, quando resolveu contar o que aconteceu naquele inverno de 2019 que mudou a vida de todo mundo por ali. A fazenda do patrão, seu Genival, ficava lá para os lados de Itapetininga, terra boa para gado e plantio, mas que sempre teve suas estranhezas desde o tempo dos primeiros donos. Alcides conhecia cada palmo daquelas terras, cada cerca velha, cada córrego que corria entre os pastos, cada árvore que dava sombra para os peão na hora do almoço. Mas tinha um lugar que ele sempre evitava, principalmente quando a noite ia chegando, e a sombra ficava mais comprida. O tal do Poço dos Lamentos, lá nos fundos da propriedade, onde nem o gado se aventurava a ir. O poço era antigo, muito antigo mesmo, mais velho que a memória de qualquer morador da região. Diziam que foi cavado pelos primeiros donos da terra, ainda no tempo que nem energia elétrica tinha por essas bandas, quando a única luz era de lamparina e vela de sebo. Era fundo que nem o inferno, com uma boca larga de pedra lavrada à mão, toda coberta de musgo verde e samambaia que crescia nas frestas. A água lá dentro era cristalina, quando o sol batia certo, geladinha que nem gelo, mas ninguém nunca bebia dela. Nem os bichos da mata se aproximavam para matar a sede. Tinha uma coisa estranha naquele lugar, uma sensação pesada, que fazia os cabelos do braço arrepiar e o coração acelerar sem motivo aparente. Os passarinhos não cantavam perto dali, e até as formigas parecia que desviavam do caminho para não passar muito perto da borda de pedra. Seu Genival sempre alertava os funcionários novatos logo no primeiro dia de serviço. Peão, pode ir. Em qualquer lugar da fazenda, pode subir nos pés de manga, pode pescar no açude, pode fazer o que quiser, menos uma coisa. Não chega perto do poço lá nos fundos. Aquilo ali não é lugar de gente viva, e quem não acredita pode perguntar para os mais antigos. E todos respeitavam a ordem, até porque os veteranos da fazenda contavam história arrepiante de gente que sumiu por essas redondezas, história que fazia qualquer cristão se benzer 3 vezes seguida. Mas aí chegou Josivan, um rapaz novo de uns 25 anos, cheio de vigor e disposição, que vinha lá de Minas Gerais procurando serviço e uma vida melhor. Era trabalhador que nem formiga, isso ninguém podia negar. Acordava antes do galo cantar e só parava quando a lua já estava alta no céu. Mas tinha um defeito danado que ia ser a perdição dele. Era curioso demais para próprio bem, sempre perguntando sobre isso e aquilo, sempre querendo saber do segredo que os outros não falavam, como se fosse um menino pequeno querendo abrir presente antes do Natal. Foi numa quinta-feira de manhã, depois de uma chuva fina que tinha caído na madrugada, que Josivan perguntou sobre o poço pela primeira vez. Alcides estava consertando uma cerca que o gado tinha derrubado quando o rapaz chegou perto, todo suado do trabalho pesado, carregando uma pá na mão. Seu Alcides, que história é essa do poço aí nos fundos da fazenda? Todo mundo fala dele com um cara de medo, mas ninguém explica direito o que tem lá. Alcides parou o que estava fazendo, largou o martelo e o arame farpado, e olhou para o rapaz com aquela seriedade de quem já viu coisa demais na vida. O vento balançou as folhas dos eucalipto, fazendo um barulho que parecia sussurro de gente conversando baixinho. Olha aqui, menino, tem coisa nesse mundo que é melhor não mexer, não cutucar, não perguntar. Esse poço aí é uma dessa coisa que a gente deve deixar quieto no seu canto. Mas por que, seu Alcides? É só um poço velho, ué. Deve ter água boa lá embaixo, talvez até peixe.
O velho trabalhador suspirou fundo, tirou o chapéu da cabeça, passou a mão nos cabelos grisalhos e se encostou na cerca de madeira. Olhou para o céu, como se estivesse pedindo força lá de cima, e depois fixou os olhos no rapaz. Escuta aqui, Josivan, eu vou te contar uma coisa, mas só uma vez, e depois você nunca mais pergunta sobre isso, tá bom? E se você for esperto, vai fingir que nunca escutou essa história. O rapaz balançou a cabeça, todo atento, com aqueles olhos brilhando de curiosidade, que nem criança ouvindo história de assombração. Isso foi há uns 15 anos atrás, quando eu ainda era mais novo e tinha menos juízo. Tinha um peão aqui, na fazenda, chamado Benedito Carvalho, homem bom, trabalhador, casado, com 3 filhinhos pequenos em casa para sustentar. Vinha de Sorocaba, era honesto que nem ouro, nunca faltava um dia de serviço, nunca dava trabalho para o patrão. Alcides fez uma pausa, olhando para o horizonte, como se estivesse vendo algo que mais ninguém via, como se o passado tivesse voltando para atormentar ele de novo. Só que o Benedito era igual você, rapaz. Curioso demais para próprio bem. Vivia perguntando sobre o poço, dizendo que não acreditava em história de assombração, que aquilo era coisa de gente ignorante. Um dia, numa manhã de sábado igualzinha a essa, ele resolveu ir lá ver de perto o que tinha. Disse que ia só dar uma olhada, que queria ver se a água prestava para dar para o gado, já que estava faltando chuva naquele ano. O vento aumentou um pouco, fazendo as folhas das árvores dançar de um jeito inquieto. Josivan se aproximou mais, não querendo perder nenhuma palavra. Benedito saiu de manhã cedinho, logo depois que o sol nasceu, levando uma corda nova que tinha comprado na cidade, um balde de ferro e uma lanterna dessas antigas, a querosene. Disse para a mulher que ia só dar uma olhada rápida e voltava antes do almoço para levar os meninos na praça. Alcides parou de novo, como se as palavras tivessem ficado engasgadas na garganta. Passou a mão no rosto, como se quisesse afastar uma lembrança ruim. Quando foi umas 10 horas da manhã, nós estava aqui mesmo, cuidando do gado, quando escutemos um grito terrível vindo de lá dos fundos da fazenda. Um grito que não era de gente, sabe? Era como se alguém tivesse sendo despedaçado, vivo. Como se o próprio capeta tivesse arrancando a alma do homem pedaço por pedaço. Meu Deus do céu! E aí nós largamos tudo e corremos feito louco para lá. Eu, o João das Neves, o falecido Raimundo e mais 2 peão. Quando chegamos no poço, a corda do Benedito estava lá, toda esticada, descendo para dentro da água escura. Mas ele não estava em lugar nenhum. A lanterna dele estava quebrada na beirada, o balde jogado longe, como se tivesse acontecido uma luta danada. Josivan engoliu seco, sentindo um arrepio subir pela espinha. E nunca mais acharam ele? Nunca mais, rapaz. Mas a história não acaba aí, não. Nós gritamos, chamamos pelo nome dele até ficar rouco, mas só escutava o eco da nossa própria voz voltando lá de dentro. Seu Genival até chamou o corpo de bombeiro de Sorocaba. Veio uma equipe com equipamento moderno, aqueles home corajoso que descem em qualquer buraco. Eles desceram lá embaixo com corda e oxigênio, mas voltaram dizendo que não tinha achado nada, nem sinal do Benedito, nem resto de roupa, nada. O rapaz ficou pensativo por um momento. Mas como pode sumir assim, do nada? Essa é a pergunta. Que todo mundo fazia, menino. Mas a história fica ainda mais estranha. Daquele dia em diante, toda vez que alguém passava perto do poço, principalmente de tardinha, quando o sol estava se pondo, ou de madrugada, quando até os grilos ficavam quietos, a pessoa escutava uma coisa que arrepiava até os mais corajosos. Que tipo de coisa, seu Alcides? Alcides baixou a voz até virar quase um sussurro, como se tivesse medo de alguém escutar. Gemido, menino. Gemido de gente sofrendo muito, vindo lá de dentro do poço, lá do fundo, onde nem a luz do sol chega. Um lamento comprido, desesperado, como se alguém tivesse preso lá embaixo, tentando pedir socorro, mas sem conseguir gritar alto o suficiente. Por isso que chamam de Poço dos Lamentos? Exatamente. E tem mais coisa ainda. Nos dias de chuva forte,
Quando o vento soprava do jeito certo, dava para escutar o gemido até aqui da sede da fazenda. A mulher do Benedito ficou quase louca, dizia que era a voz do marido chamando por ela. Teve que mudar para a cidade, não conseguia mais ficar aqui. Josivan ficou quieto por um tempo comprido, olhando na direção dos fundos da fazenda, onde as árvores ficavam mais fechada e escura. Alcides pegou o martelo de volta e continuou trabalhando na cerca, achando que tinha conseguido meter medo no rapaz e desencorajar ele de fazer besteira. Mas se enganou redondo. Passaram-se alguns dias e Alcides notou que Josivan andava diferente, meio distraído no serviço, sempre olhando para o lado dos fundos da fazenda com aquela cara de quem está tramando alguma coisa. Durante o almoço, na sombra do pé de mangueira, o rapaz mal comia, ficava só cutucando a comida com o garfo e fazendo perguntas sobre a história da propriedade. Seu Alcides, quanto tempo faz que essa fazenda existe mesmo? Oi, rapaz, desde o tempo do meu avô já existia. Deve ter seus 80, 90 anos, talvez até mais. Já passou por várias mãos, várias famílias, e sempre teve gente que sumia. Aqui, define gente que sumia. Sei lá, igual o Benedito, gente que desaparecia sem deixar rastro. Alcides parou de comer e olhou para o rapaz com cara de desconfiança crescente. Josivan, você não está pensando em fazer besteira, né? Porque se tiver, eu vou ter que contar para o seu Genival. E aí você vai ser mandado embora na mesma hora. Que isso, seu Alcides, é só curiosidade mesmo, coisa de conversa. Mas Alcides conhecia bem aquele tipo de curiosidade. Era a mesma que matou o gato, como dizia sua falecida mãe, sempre que ele era criança e queria mexer nas coisas que não devia. E ele tinha certeza absoluta que Josivan não ia sossegar enquanto não descobrisse o que tinha naquele poço maldito. Na sexta-feira seguinte, Josivan chegou mais cedo que o normal no serviço, quando o orvalho ainda estava pesado na grama e os primeiros passarinhos mal tinham começado a cantar. Alcides estava na ordenha, cuidando das vacas leiteiras, quando viu o rapaz passando meio escondido com uma lanterna nova na mão e uma corda grossa no ombro. Aonde você vai com isso aí, menino? Josivan deu um pulo, como se tivesse levado um susto. Ah, seu Alcides, é só para caso eu precise. Vou arrumar uma cerca lá nos pastos do fundo que tá meio bambaleando. Que cerca? Eu andei por todos os pastos essa semana e não vi cerca nenhuma para arrumar lá nos fundos. O rapaz deu uma risadinha sem graça, daquelas que não engana ninguém. É que seu Genival me pediu ontem de tardinha, mas o senhor já tinha ido embora quando ele falou. Alcides não acreditou nem um pouquinho na história mal contada, mas o que podia fazer? O rapaz era maior de idade, vacinado, sabia dos perigos, e se quisesse fazer besteira, problema dele. Só que no fundo do coração, o velho trabalhador ficou preocupado de verdade. O dia passou aparentemente normal, cada um cuidando do seu serviço, o gado pastando sossegado, as galinhas ciscando no terreiro. Mas quando chegou umas 5 da tarde, na hora de bater o ponto e ir embora, Alcides percebeu que Josivan não tinha aparecido. Isso era muito estranho, porque o rapaz sempre era pontual, que nem relógio suíço, nunca atrasava nem adiantava. Alcides procurou ele pelos pastos, pelos curral, na casa de ferramenta, no depósito de ração, perguntou para os outros peão, mas nada. Ninguém tinha visto o rapaz desde de manhã cedo. Foi quando uma sensação ruim começou a crescer no peito do velho trabalhador, uma certeza terrível do que tinha acontecido. Mesmo contra todos os instintos e toda a experiência de uma vida inteira evitando aquele lugar, Alcides resolveu ir nos fundos da fazenda, lá onde as árvores ficavam mais velhas e o silêncio era mais pesado. O caminho até o poço era meio escondido, uma trilhinha estreita que passava por entre o mato fechado e as árvores mais antigas da propriedade, árvore que tinham visto gerações de gente nascer e morrer.
Conforme Alcides ia se aproximando do lugar amaldiçoado, sentia aquela sensação ruim de sempre, só que agora muito mais forte, como se alguém tivesse jogando balde de água gelada nas suas costas e sussurrando ameaça no seu ouvido. Quando finalmente chegou na clareira onde ficava o poço, o coração quase parou de bater. Lá estava a lanterna nova do Josivan, jogada no chão de terra batida, ainda acesa, mas com a luz já meio fraca. A corda grossa que o rapaz tinha levado estava amarrada firme numa árvore perto da borda de pedra, descendo direto para dentro da água, escura que nem breu. "Josivan!" gritou Alcides com toda a força do pulmão. "Josivan, você está aí embaixo? Responde, rapaz!" Nada de resposta, só o eco da própria voz voltando distorcida lá de dentro do buraco. O velho trabalhador se aproximou da borda do poço com muito cuidado, segurando numa raiz grossa para não escorregar. A água lá embaixo estava estranhamente calma, lisa que nem espelho, refletindo o céu que já começava a escurecer com as primeiras estrelas aparecendo. "Josivan!" gritou de novo, mais alto ainda, fazendo os passarinhos das árvores voar assustado. Foi aí que aconteceu a coisa mais terrível que Alcides já tinha visto na vida inteira. Do fundo do poço, bem devagar, como se viesse de muito longe, começou a sair um som que fez todos os pelos do corpo do velho arrepiar de uma vez. Não era bem um gemido, nem bem um choro, nem bem um grito. Era uma coisa no meio de tudo isso. Uma lamentação baixa, prolongada, desesperada, que parecia vir não só debaixo da água, mas debaixo da própria terra. Alcides sentiu as pernas bambeando e teve que se segurar na árvore para não cair. Aquele som não era de gente viva. Isso ele sabia com toda a certeza do mundo. Era como se alguém tivesse preso lá embaixo há muito tempo, tentando pedir socorro, mas já sem força para gritar, só conseguindo fazer aquele lamento terrível que cortava a alma de quem escutava. O som foi ficando mais alto, mais desesperado, mais urgente. E aí Alcides escutou uma coisa que fez ele quase desmaiar de susto e horror. Não era uma voz só gemendo lá embaixo. Eram duas vozes se lamentando junto, uma mais aguda e desesperada, que devia ser do pobre do Josivan, e outra mais grave, mais rouca, mais cansada, que só podia ser do falecido Benedito, ainda preso lá depois de 15 anos. As duas vozes gemiam numa harmonia terrível, como se tivessem se encontrado lá no fundo e agora sofriam juntas, chamando por socorro que nunca ia chegar, implorando por uma salvação que ninguém podia dar. Alcides não esperou para ver o que mais podia acontecer. Saiu correndo dali como se o próprio Satanás tivesse saído do inferno para correr atrás dele. Correu pelos matos, tropeçando em raiz, se arranhando em galho, sem olhar para trás nem uma vez. Correu tanto e tão desesperado que chegou na casa grande quase sem fôlego, com o coração batendo que nem tambor de escola de samba no carnaval. Seu Genival estava na varanda, tomando uma cerveja gelada e lendo o jornal da cidade, aproveitando o frescor da tardinha, quando viu Alcides chegar naquele estado lamentável, todo arranhado e ofegante. Que foi, Alcides? Parece que você viu o próprio diabo em pessoa. Patrão, o Josivan, ele foi lá no poço. E agora? Agora ele está lá embaixo, junto com o outro. Calma, Home. Senta aqui, toma um gole d'água e me conta direito o que aconteceu. Alcides contou tudo nos mínimos detalhes, desde a curiosidade danada do rapaz até o gemido terrível que escutou vindo do fundo do poço. Seu Genival escutou tudo em silêncio completo, balançando a cabeça com cara de quem já esperava por aquilo. Eu avisei esse menino, Alcides. Avisei, no primeiro dia que ele chegou aqui. Falei que aquele lugar era perigoso, que não era para mexer, mas não adiantou nada. Mas e agora, patrão? A gente tem que fazer alguma coisa, tem que tentar salvar o rapaz. Seu Genival suspirou fundo, daquele jeito de quem já passou por aquilo antes e sabe que não tem solução.
A gente já tentou uma vez, Alcides, quando foi o Benedito. Chamamos bombeiro, polícia, até uns homens de São Paulo que diziam que entendiam de poço artesiano. Ninguém conseguiu achar nada lá embaixo. E você acha que agora vai ser diferente? Alcides sabia que o patrão tinha razão, mas mesmo assim não conseguia tirar da cabeça a imagem do pobre do Josivan lá embaixo, sofrendo junto com o outro. Coitado, pedindo um socorro que nunca ia chegar. Naquela noite, nenhum dos dois conseguiu pregar o olho direito. Alcides ficou na cama ouvindo cada barulho da noite, cada vento que balançava as árvores, imaginando se não era o som dos gemidos chegando até ali. E quando finalmente o sol nasceu no sábado de manhã, tinha uma coisa nova e ainda mais assustadora. O poço tinha mudado de novo. A água, que sempre foi cristalina que nem lágrima de santo, agora estava escura que nem tinta, preta que nem a noite sem lua. E mesmo de longe, mesmo da sede da fazenda, dava para escutar um murmúrio constante vindo de lá, como se um monte de gente tivesse sussurrando segredo e lamúria sem parar. Foi aí que seu Genival decidiu que era hora de tomar uma providência drástica, antes que mais alguém desaparecesse naquele buraco maldito. Ligou para uma firma de terraplanagem de Sorocaba e mandou vir caminhão carregado de pedra, areia e cimento. Ia entupir aquele poço de uma vez por todas, mesmo que custasse uma fortuna. O serviço começou na segunda-feira de manhã e foi o mais estranho que qualquer um daqueles operários tinha feito na vida inteira. Toda vez que jogavam material pesado lá dentro, pedra grande, brita, saco de cimento, escutavam como se alguém tivesse se debatendo embaixo da água, tentando subir, lutando contra o peso que descia. E tinha mais. As máquinas davam defeito. Sem motivo, a betoneira empacava, os caminhão não queria pegar. Levaram 3 dias para conseguir entupir o poço completamente. E quando terminaram, na quinta-feira de tardinha, todos os operários saíram correndo dali, sem nem esperar o pagamento completo, dizendo que não queriam mais pisar naquela fazenda, nem que pagassem dobrado. Depois disso, a propriedade ficou um pouco mais sossegada. O lugar onde era o poço virou um montão de pedra e cimento, e com o tempo, o mato foi crescendo por cima, escondendo a marca da tragédia. Mas Alcides sempre evitava passar por lá, principalmente quando o vento soprava forte dos fundos da fazenda, porque aí ainda dava para escutar, bem baixinho, mas ainda assim arrepiante, aquele gemido vindo de debaixo da terra compactada. Josivan nunca mais foi visto, nem teve notícia. A família dele veio de Minas Gerais procurar, choraram. Fizeram escândalo, chamaram polícia, fizeram boletim de ocorrência, mas o caso acabou arquivado como desaparecimento sem solução. Mais um mistério para juntar com tantos outros que acontecem pelo interior afora. Seu Genival até pensou sério em vender a fazenda depois daquilo tudo, mas acabou ficando, contanto que ninguém mais mexesse naquele canto amaldiçoado da propriedade. Colocou até uma placa avisando: área perigosa, proibido passar. Mas todo mundo que trabalhava ali já sabia que aquele era um lugar que devia ser evitado. Anos depois, quando Alcides já estava bem velho, com os cabelos todo branco e as mãos tremendo de artrite, ele ainda se lembrava daquela sexta-feira terrível, como se tivesse sido ontem. E sempre que chegava funcionário novo na fazenda, ele fazia questão de contar a história toda, não para meter medo à toa, mas para evitar que a tragédia se repetisse mais uma vez. Porque tinha uma coisa que Alcides nunca contou para ninguém, nem para o seu Genival, nem para a própria mulher. Naquela noite, depois que os operários terminaram de entupir o poço, ele tinha voltado lá escondido, só para ter certeza que tudo tinha acabado de uma vez por todas. E quando chegou perto do monte de pedra e cimento ainda fresco, escutou uma coisa que fez ele nunca mais dormir direito pelo resto da vida. Além do gemido, já conhecidos do Benedito e do Josivan, que ainda saíam abafado de debaixo de toda aquela pedra, tinha uma terceira voz.
Uma voz muito mais antiga, muito mais cansada, que parecia estar lá havia décadas, talvez séculos. E essa voz sussurrava sempre a mesma palavra, como se fosse uma oração ou uma maldição que ecoava desde o começo dos tempos. Venham, venham, venham. Alcides nunca descobriu de quem era aquela terceira voz mais antiga e nunca quis descobrir. Algumas coisas nesse mundo é melhor deixar enterrada bem fundo, como dizia sua falecida mãe quando ele era criança e fazia pergunta demais. E o poço dos lamentos, agora selado para sempre com tonelada de pedra e cimento, era uma dessa coisa que devia ficar esquecida no fundo da terra, junto com seu segredo terrível e suas almas penada que nunca encontraram o descanso. Mas mesmo assim, até hoje, quando o vento bate forte nos eucaliptos da fazenda e faz as folhas dançar de um jeito inquieto, ainda dá para escutar. Se a pessoa prestar bastante atenção e tiver coragem suficiente, aquele chamado sussurrado que vem lá debaixo da terra compactada. Venham, venham, venham. E Alcides sempre fazia questão de terminar a história com o mesmo conselho que sua mãe dava quando ele era menino. Por isso, rapaz, quando a vida te mostrar um buraco fundo e escuro, você vira as costas e vai embora correndo, porque tem coisa nesse mundo que a gente não foi feito para entender. E é melhor assim mesmo, muito melhor. Seu Juventino sempre foi homem de palavra. Desses que, quando fala, todo mundo escuta com respeito. Trabalhava na fazenda do Coronel Dirceu há mais de 40 anos. Conhecia cada palmo daquela terra como se fosse a palma da própria mão. Mas quando o assunto era a tal da estrada do cemitério, que cortava a propriedade de ponta a ponta, aí até ele ficava meio ressabiado e falava mais baixo. Naquela tarde de março, depois de um dia pesado de trabalho, ele estava sentado embaixo da mangueira, velha, quando resolveu contar o que aconteceu com Oswaldino no inverno de 2017. Uma história que ainda fazia ele se benzer toda vez que lembrava. A fazenda ficava nos arredores de Avaré, terra boa para café e gado, cortada por uma estradinha de chão batido que ligava a cidade ao cemitério municipal lá do outro lado do morro. Era uma estrada antiga, mais velha que a memória de qualquer morador da região, feita ainda no tempo que os primeiros fazendeiros se instalaram por essas bandas. Por isso que todo mundo chamava ela de Estrada do Cemitério, nome que já carregava um peso danado e fazia os mais supersticiosos se benzerem quando passavam por ali. Durante o dia, a estrada funcionava normal que nem qualquer outra, com seus buracos e poeira vermelha, servindo de passagem para os caminhão carregado de café, para os carros dos parentes que iam visitar os mortos no cemitério e para os trabalhadores que cortavam caminho para chegar mais rápido na cidade. Mas quando o sol começava a se esconder atrás das montanhas e a sombra ficava comprida, que nem dedos de defunto, aí a coisa mudava de figura completamente. Seu Juventino conhecia cada curva daquela estrada, cada árvore que dava sombra boa. Nos dias de calor, cada pedra grande que podia estragar o pneu de qualquer veículo desavisado. Tinha crescido ali mesmo, filho de trabalhador rural. E desde criança escutava as histórias arrepiantes que os mais velhos contavam sobre aquele pedaço de chão amaldiçoado, principalmente no trecho que passava perto do córrego seco, onde as árvores cresciam torta e os bichos da mata não se aproximavam nem de dia. O Coronel Dirceu, patrão dele, sempre fazia questão de avisar qualquer pessoa nova que chegasse na fazenda. Olha bem, companheiro, se um dia precisar passar naquela estrada depois que escurecer, vai com Deus na frente e não para por nada nesse mundo. Tem coisa ali que não é natural, que não pertence ao mundo dos vivos. E quem não acredita pode perguntar para os antigos da região que ainda estão por aí para contar. E todo mundo respeitava religiosamente o aviso, porque as histórias que corriam sobre aquela estrada eram de fazer qualquer cristão tremer na base. Mas aí apareceu Oswaldino Silva,
um homem de uns 50 anos que tinha vindo lá de Santos procurar trabalho no interior depois que a fábrica onde ele trabalhava fechou as portas. Era um sujeito trabalhador, conhecia de mecânica e soldagem, mas tinha aquele jeito meio desconfiado de quem nasceu e cresceu no litoral, sempre achando que coisa do interior era atraso e superstição de gente que nunca viu o mundo. Oswaldino tinha alugado uma casinha simples na cidade e conseguido um bom emprego na fazenda, cuidando da manutenção de todas as máquinas agrícolas e implemento. Era competente no que fazia, entendia de motor diesel e sistema hidráulico, mas vivia fazendo gracinha das histórias que o pessoal mais antigo contava sobre a estrada maldita. Isso é coisa da imaginação de vocês. Ele falava sempre, dando risada e balançando a cabeça com ar de superioridade. Fantasma, alma penada, assombração. Gente, estamos no século XXI. Isso é coisa de filme de terror barato. Foi numa sexta-feira de tardinha, quando o trabalho já estava terminando e todo mundo se preparando para ir embora, que Oswaldino fez a pergunta que seu Juventino sabia que uma hora ia chegar. Seu Juventino, me explica uma coisa. Por que todo mundo aqui tem tanto medo de passar naquela estrada de noite? Não consigo entender uma coisa dessas. O velho trabalhador parou de guardar as ferramentas e olhou para o homem com aquela seriedade de quem já viu coisa demais nessa vida para duvidar de qualquer mistério. O vento balançou as folhas da mangueira, fazendo uma sombra inquieta no chão, de terra batida. Oswaldino, você me parece homem inteligente, então vou te dar um conselho de graça. Tem coisa nesse mundo que a nossa cabeça não consegue explicar, mas que existe do mesmo jeito. E essa estrada aí é uma dessa coisa que é melhor a gente respeitar e manter distância. Mas seu Juventino, com todo respeito, isso é pensamento atrasado. Eu já dirigi pela Via Anchiela de madrugada, já andei por Santos inteiro na calada. Da noite, já passei por lugar muito mais perigoso que uma estradinha perdida no meio do mato. Seu Juventino suspirou fundo. Tirou o chapéu da cabeça e passou a mão nos cabelos grisalhos. Conhecia bem aquele tipo de teimosia urbana, aquela certeza de quem acha que conhece tudo só porque morou em cidade grande. Tá bom, Oswaldino. Já que você insiste, vou te contar uma história, mas só uma vez e depois você nunca mais pergunta sobre isso. E se for esperto, vai fingir que nunca escutou o que eu vou falar. O homem se acomodou num toco de madeira, ainda com aquele ar meio irônico de quem está fazendo o favor de escutar, mas curioso mesmo assim. Isso aconteceu há uns 20 anos atrás, quando eu ainda era mais novo e tinha menos experiência com os mistérios da vida. Trabalhava aqui na fazenda um peão chamado Aristides Ferreira, homem bom, honesto, casado, com 5 filhos pequenos para criar. Vinha lá de Ourinhos, acordava todo dia às 4 da manhã para chegar no serviço na hora certa, nunca faltava, nunca dava problema. Seu Juventino fez uma pausa, olhando na direção da estrada, como se pudesse ver o passado se repetindo ali, mesmo na sua frente. O Aristides tinha um costume meio perigoso. Todo sábado de noite, ele voltava para Ourinhos de bicicleta para passar o domingo com a família e segunda de madrugada voltava pedalando pela estrada. Sempre fazia o mesmo caminho, sempre na mesma hora, pontual que nem relógio de igreja. E qual era o problema nisso? O problema, Oswaldino, é que para chegar em Ourinhos mais rápido, o Aristides passava pela nossa estrada, justamente no trecho mais perigoso, sempre entre 2 e 3 horas da madrugada, quando até os grilos ficam quietos de medo. O vento aumentou um pouco, fazendo as folhas da árvore dançar de um jeito nervoso. Oswaldino se aproximou mais, começando a ficar interessado na história, apesar do ceticismo. Uma segunda-feira de junho, bem no meio do inverno, o Aristides não apareceu para o trabalho. Isso era muito estranho, porque o homem era pontual que nem trem alemão, nunca atrasava nem 5 minutos. Quando chegou umas 8 da manhã e ele não tinha dado as caras, o coronel Dirceu
começou a ficar preocupado. E aí nós saímos para procurar ele pela estrada, achando que podia ter acontecido algum problema, pneu furado, corrente da bicicleta quebrada, essas coisas. Quando chegamos no trecho perto do córrego seco, achamos a bicicleta dele jogada na beira da estrada, toda amassada, as rodas tortas, o guidão quebrado. Oswaldino engoliu seco, começando a perder um pouco daquela arrogância urbana. E o homem, o Aristides, estava uns 20 metros estrada adentro, caído no meio do mato, inconsciente, com uma cara de susto que dava dó de ver. Quando ele acordou no hospital 3 dias depois, contou uma história que fez até o médico ficar arrepiado. Que história! Seu Juventino baixou a voz até virar quase um sussurro, como se tivesse medo de alguém escutar. Ele disse que estava pedalando normal, tranquilo, quando viu uma luz estranha parada bem no meio da estrada. Uma luz azulada que nem chama de vela, mas muito mais forte. Pensou que era farol de carro, então diminuiu a velocidade para não atrapalhar. E era o quê? Não era carro, Oswaldino. Quando o Aristides chegou mais perto, viu que era uma figura de gente, mas não era gente de verdade. Era uma sombra escura, com aquela luz azul em volta, parada ali, que nem tivesse esperando ele chegar. Oswaldino sentiu um arrepio subir pela espinha, mas ainda tentou manter a pose de descrente. Deve ter sido alucinação, seu Juventino. Cansaço, sono, a mente pregando peça. Pode ser, Oswaldino. Mas explica então por que quando a figura começou a se mexer na direção dele, o Aristides sentiu uma friagem danada, mesmo sendo pleno inverno, uma friagem que parecia vir de dentro dos ossos. E explica por que ele escutou uma voz chamando o nome dele, uma voz que parecia vir de debaixo da terra. O que a voz falava? Falava assim: Aristides, Aristides, vem cá, Aristides. Uma voz fanha, arrastada, que não parecia de gente viva. O homem ficou tão apavorado que perdeu o controle da bicicleta, saiu da estrada e foi parar no mato, bateu a cabeça numa pedra e desmaiou. Oswaldino ficou quieto por um momento, processando a história. E depois disso, o Aristides nunca mais quis passar por aquela estrada, nem de dia. Mudou de emprego, foi trabalhar do outro lado da cidade, só para não ter que enfrentar aquele trecho amaldiçoado. E sempre que alguém perguntava sobre o que tinha acontecido, ele ficava branco que nem papel e mudava de assunto. Mas alguém já passou por coisa parecida? Já, Oswaldino, tem o caso do Valdivino, que viu uma carroça preta puxada por 2 cavalos sem cabeça. Tem a história do seu Manuel, que escutou choro de criança vindo do córrego seco. E tem outros, caso mais antigo, que meu finado pai costumava contar quando eu era molecote. Oswaldino balançou a cabeça, ainda resistindo em acreditar. Seu Juventino, o senhor parece pessoa sensata. Como pode dar crédito para essas histórias? Eu não dou crédito nem deixo de dar, Oswaldino. Eu só sei que tem coisa nesse mundo que é melhor não cutucar. E aquela estrada, principalmente depois que escurece, é uma dessa coisa que a gente deve evitar, se não quiser ter problema. O homem da cidade pegou suas coisas e foi embora. Mas seu Juventino percebeu que ele tinha ficado meio pensativo com a conversa. Nos dias seguintes, Oswaldino começou a fazer mais perguntas sobre a história da estrada, sobre outros casos estranhos que tinham acontecido na região. Seu Juventino, quem foi que morreu primeiro naquela estrada? Tem que ter algum motivo para ela ser assombrada. Oi, Oswaldino, isso é história muito antiga. Meu avô contava que nos tempos dele, ainda no século passado, tinha acontecido uma tragédia feia naquele trecho. Uma família inteira morreu ali num acidente de carroça, pai, mãe e 3 crianças pequenas. Como foi que aconteceu? Parece que eles estavam voltando de um enterro no cemitério, numa noite de tempestade brava. A carroça derrapou na lama, capotou, e toda a família morreu na mesma hora. Dizem que foi ali que começou as assombrações. Durante algumas semanas, Oswaldino ficou mais quieto,
meio preocupado com as histórias que tinha escutado. Mas sua natureza, descrente aos poucos, foi voltando, e ele começou de novo a fazer piada da superstição dos interior. Foi numa quinta-feira de agosto, bem no meio do inverno, que Oswaldino tomou a decisão que ia mudar tudo. Chegou perto de seu Juventino na hora do almoço, com aquela cara de quem já decidiu uma coisa e não vai mudar de ideia. Seu Juventino, eu vou resolver essa história de uma vez por todas. Como assim, Oswaldino? Vou passar por aquela estrada, hoje de noite, bem no horário que dizem que aparece as assombração. Vou provar que isso tudo é imaginação de gente supersticiosa. Seu Juventino sentiu um arrepio de preocupação. Oswaldino, pelo amor de Deus, não faz essa besteira. Você tem família, tem responsabilidade. Não vale a pena arriscar a vida. Só para provar um ponto. Que risco, seu Juventino? Risco de quê? De ver fantasma? De conversar com alma penada? O homem deu uma risada forçada. Eu vou de carro, com farol alto, celular carregado. Se acontecer alguma coisa estranha, eu filmo e posto na internet para todo mundo ver. Oswaldino, me escuta bem. Tem coisa nesse mundo que não devemos desafiar. Você pode ser o homem mais corajoso do litoral, mas existem forças que são mais fortes que qualquer coragem humana. Mas o homem da cidade já tinha decidido e sua teimosia urbana era maior que qualquer conselho de prudência. Durante o resto do dia, ele ficou contando para os outros funcionários o que ia fazer, se gabando de como ia desmascarar a superstição do pessoal da roça. Quando chegou a noite, Oswaldino pegou o carro dele, um Corsa velho, mas bem cuidado, e saiu em direção à estrada maldita. Seu Juventino ficou acordado até tarde, preocupado, rezando baixinho para o homem voltar são e salvo dessa aventura perigosa. Na manhã seguinte, sexta-feira, Oswaldino não apareceu para o trabalho. Isso era estranho, porque apesar dos defeitos, ele era responsável e pontual. Quando chegou umas 9 da manhã e ele não tinha dado notícia, seu Juventino começou a ficar com o coração apertado. Foi o próprio coronel Dirceu que sugeriu saírem para procurar o homem pela estrada. Um grupo de 4 funcionários, incluindo seu Juventino, pegou a caminhonete da fazenda e foi investigar o que tinha acontecido. Encontraram o Corsa do Oswaldino no trecho mais temido da estrada, perto do córrego seco, parado no meio da pista com as portas abertas e o motor ainda ligado. O farol alto estava aceso, o rádio tocando baixinho, mas não tinha ninguém dentro do veículo. As chaves estavam na ignição, a carteira dele no banco do passageiro, o celular no porta-luva, mas do Oswaldino nem sinal. Era como se ele tivesse simplesmente desaparecido no ar, deixando o carro abandonado ali no meio da estrada. Procuraram ele no mato em volta, gritaram o nome dele até ficar rouco, mas nada. Chamaram a polícia, que fez uma busca mais detalhada, trouxe até cachorro farejador, mas não conseguiram achar nem rastro do homem desaparecido. O caso virou notícia no jornal da cidade. Teve até uma matéria na televisão de Bauru. A família do Oswaldino veio de Santos. Choraram, fizeram escândalo, contrataram um detetive particular, mas nunca descobriram o que tinha acontecido com ele naquela noite terrível. O carro foi rebocado, o caso arquivado como desaparecimento sem solução, mas um mistério para somar aos muitos que cercavam aquela estrada amaldiçoada. Mas seu Juventino sabia, no fundo do coração, que o homem tinha encontrado exatamente aquilo que estava procurando, só que não da maneira que ele esperava. Depois daquilo, a lenda da estrada do cemitério ficou ainda mais forte. O pessoal da região contava que nas noites de lua nova, quando o vento soprava do jeito certo, dava para escutar o som de motor de carro vindo do trecho perto do córrego seco, como se alguém tivesse dirigindo eternamente por ali, procurando uma saída que nunca ia encontrar. E seu Juventino sempre terminava a história com o mesmo aviso que dava para qualquer pessoa nova que chegava na fazenda. Por isso, companheiro, quando a vida te mostrar um caminho escuro e cheio de mistério, você pensa 2 vezes antes de entrar.
porque tem estrada nesse mundo que leva a lugar de onde a gente nunca volta, e a nossa estrada do cemitério é uma delas. Anos depois, quando o seu Juventino já estava com os cabelos todo branco e as mãos tremendo de idade, ele ainda se lembrava do Oswaldino com tristeza. O homem tinha sido teimoso e descrente, mas não merecia o destino terrível que encontrou naquela noite de inverno. E sempre que algum funcionário novo chegava na fazenda com ar de superioridade urbana, fazendo pouco caso das tradição e superstição do interior, seu Juventino contava a história do Oswaldino como um alerta, porque tinha aprendido, ao longo de uma vida inteira trabalhando naquela terra, que existem força nesse mundo que não respeitam diploma, experiência urbana ou descrença moderna. A estrada do cemitério continuava ali, cortando a fazenda, servindo de passagem para os vivos durante o dia e para os mortos durante a noite. E seu Juventino, mesmo sendo homem de fé e coragem, sempre fazia questão de chegar em casa antes do sol se pôr, porque sabia que depois da escuridão chegar, aquela estrada não pertencia mais ao mundo dos que ainda respiram. Seu Liberato sempre foi homem de poucas palavras, mas de muita observação. Trabalhava há mais de 50 anos nas terras da família Azevedo, conhecia cada canto da propriedade como se fosse extensão da própria alma. Mas quando o assunto era a casa abandonada lá no alto do morro, essa que todo mundo chamava de Casa Velha, aí até ele baixava a voz e olhava para o chão. Naquela tarde de abril, sentado na sombra do barracão, onde guardavam as ferramentas, ele resolveu contar o que aconteceu com Florisbaldo no verão de 2020. Uma história que ainda fazia ele acordar suado no meio da noite. A fazenda ficava perto de Itapeva, terra fria e boa para batata e feijão, com uma casa antiga no ponto mais alto da propriedade que tinha sido construída pelos primeiros donos, lá nos anos de 1900 e poucos. Era uma construção grande, de 2 andares, com varanda, larga e janelão de madeira, que um dia já foi a residência principal da família. Mas isso foi muito tempo atrás, antes da casa nova ser construída mais embaixo, perto da estrada. A Casa Velha tinha sido abandonada havia mais de 30 anos, desde que a última moradora, Dona Evangelina Azevedo, tinha morrido de idade avançada, sozinha lá dentro. Depois disso, ninguém nunca mais quis morar naquele lugar, mesmo sendo uma construção sólida e bem feita. Tinha alguma coisa errada com aquela casa, uma sensação pesada que fazia qualquer pessoa desconfortável só de chegar perto. Seu Liberato conhecia a história da casa desde quando era menino, filho de trabalhador rural que cresceu vendo aquela construção ir perdendo a vida aos poucos. Durante o dia, quando o sol batia forte, até parecia uma casa normal, só meio maltratada pelo tempo. Mas quando a tardinha chegava e as sombras começavam a crescer, aí a Casa Velha ganhava um ar sinistro que fazia os mais corajosos pensarem 2 vezes antes de passar perto. O atual dono da fazenda, seu Amadeu Azevedo, neto da falecida Dona Evangelina, sempre avisava os funcionários novatos: olha bem, peão, pode trabalhar em qualquer lugar da propriedade, pode usar o que precisar, mas uma coisa eu peço, não sobe lá na Casa Velha. Aquilo ali está abandonado há décadas, pode ser perigoso. E além do mais, tem história estranha demais ligada àquele lugar. E todo mundo respeitava o pedido, porque as histórias que corriam sobre aquela casa eram de arrepiar os cabelos do braço. Mas aí chegou Florisbaldo Mendes, um homem de uns 40 anos que tinha vindo lá do Paraná procurar serviço depois que a empresa onde trabalhava faliu. Era soldador experiente, entendia de construção e reforma, e tinha sido contratado para cuidar da manutenção de todos os prédios e instalação da fazenda. Era trabalhador dedicado, mas tinha um defeito perigoso. Era curioso demais e não respeitava muito as tradições e costume do lugar. Florisbaldo tinha alugado uma casa pequena na cidade e vinha todo dia de bicicleta trabalhar na fazenda.
Desde o primeiro dia, ele ficou interessado na casa velha, sempre perguntando sobre a história dela, por que estava abandonada, se não dava para reformar e usar de novo. Que desperdício! Ele vivia falando, olhando para a construção lá no alto. Uma casa dessas, bem localizada, com vista bonita e ninguém usa. Isso é falta de visão empresarial. Foi numa terça-feira de dezembro que Florisbaldo fez a pergunta que seu Liberato sabia que uma hora ia chegar. Eles estavam consertando o telhado do estábulo quando o homem do Paraná apontou na direção do morro. Seu Liberato, me conta a verdade. Qual é o real motivo de ninguém usar aquela casa? Não pode ser só porque está velha. O velho trabalhador parou o que estava fazendo e desceu da escada com cuidado. Olhou para o homem com aquela seriedade de quem já viu mistério demais na vida para duvidar de qualquer coisa estranha. Florisbaldo, você parece homem inteligente, então vou te dar um conselho. Algumas portas é melhor deixar fechada, alguns lugares é melhor deixar em paz. E aquela casa lá em cima é um desses lugares que a gente deve respeitar e manter distância. Mas por que, seu Liberato? O que tem de tão especial numa casa abandonada? Seu Liberato suspirou fundo, tirou o boné da cabeça e limpou o suor da testa. Conhecia bem aquele tipo de teimosia de quem vem de fora, achando que sabe mais que os lugarenhos. Tá bom, Florisbaldo. Já que você insiste, vou te contar uma história, mas só uma vez. E se for homem esperto, vai fingir que nunca escutou o que eu vou falar. O soldador se sentou num monte de tijolo, todo atento, com aqueles olhos cheios de curiosidade que nem criança ouvindo história antes de dormir. A dona Evangelina, que foi a última pessoa a morar naquela casa, era uma mulher diferente. Tinha perdido o marido e os 2 filhos numa epidemia de gripe espanhola, lá pelos anos 20, e depois disso nunca mais foi a mesma pessoa. Seu Liberato fez uma pausa, olhando na direção da casa, como se pudesse ver o passado se desenrolando ali mesmo. Ela ficou meio esquisita, sabe? Falava sozinha, dizia que conversava com o marido e os meninos que tinham morrido. O pessoal achava que era loucura de tanto sofrimento, coisa normal de quem perde a família inteira de uma vez. E qual era o problema nisso? O problema, Florisbaldo, é que outras pessoas também começaram a escutar essas conversas. Funcionários que trabalhavam perto da casa falavam que ouviam voz de criança brincando no quintal, mesmo sabendo que Dona Evangelina morava sozinha. O vento soprou mais forte, balançando as árvores velhas que cercavam a propriedade. Florisbaldo se inclinou para frente, interessado apesar de não acreditar muito na história. Uma noite de inverno, isso foi em 1987, Dona Evangelina simplesmente sumiu. Não apareceu para tomar café da manhã com a empregada, não respondeu quando chamaram na porta. Quando forçaram a entrada, acharam ela no quarto de cima, morta na cama, com uma cara de paz que ninguém esperava. E daí? Pessoas idosas morrem, é natural. É natural, Florisbaldo. Mas o que não era natural é que os quartos dos filhos dela, que tinham ficado fechados por mais de 60 anos, estavam todos arrumados, com cama feita, roupa limpa dobrada, brinquedo espalhado pelo chão, como se as crianças ainda morassem lá. Florisbaldo engoliu seco, começando a ficar ligeiramente desconfortável. Deve ter sido ela mesma que arrumou por saudade. Pode ser. Mas explica então, por que desde o dia do enterro dela, toda vez que alguém passa perto da casa de noite, escuta barulho de gente se movendo lá dentro, porta batendo, criança correndo e rindo pelos corredores. Isso deve ser vento. Casa velha faz muito barulho. Seu Liberato balançou a cabeça devagar, daquele jeito de quem sabe que certas explicações não explicam nada. Florisbaldo, eu mesmo já escutei essas coisas mais de uma vez, e não é barulho de vento, não. É barulho de família vivendo lá dentro, como se Dona Evangelina tivesse finalmente conseguido reunir todo mundo de novo. O senhor realmente acredita nisso, seu Liberato?
Eu não acredito nem deixo de acreditar, Florisbaldo. Eu só sei que tem coisa nesse mundo que nossa cabeça não consegue entender. E é melhor deixar elas quietas no canto delas. O Home do Paraná ficou pensativo por alguns dias, mas sua natureza curiosa logo voltou. Começou a fazer mais perguntas sobre a casa, sobre Dona Evangelina, sobre outros casos estranhos que tinham acontecido na região. Seu Liberato, mais alguém já entrou naquela casa depois que ela morreu? Já, Florisbaldo. Teve um corretor de imóvel de São Paulo que veio avaliar a propriedade uns 5 anos atrás. Entrou lá para fazer medição, tirar foto. Saiu de lá correndo, branco que nem papel, nunca mais voltou. O que ele viu? Não sei direito. Só sei que ele falou alguma coisa sobre ter visto sombra de criança correndo escada acima. E sobre ter escutado uma mulher chamando pelos filhos lá do andar de cima. Durante algumas semanas, Florisbaldo ficou mais quieto no serviço, meio pensativo. Mas seu Liberato percebia que o homem não tinha desistido da ideia de explorar a casa. Via ele sempre olhando na direção do morro, com aquela cara de quem está planejando alguma coisa. Foi num sábado de janeiro, bem no meio do verão, que Florisbaldo tomou a decisão que ia mudar tudo. Chegou perto de seu Liberato na hora do almoço, com uma determinação perigosa nos olhos. Seu Liberato, eu vou subir naquela casa hoje à tarde. Quero ver com meus próprios olhos o que tem lá dentro. O velho trabalhador sentiu o coração apertar de preocupação. Florisbaldo, pelo amor de Deus, não faz essa besteira. Você tem família no Paraná esperando você voltar com dinheiro. Não vale a pena se meter em enrascada por causa de curiosidade. Que enrascada, seu Liberato? É só uma casa abandonada. Vou entrar, dar uma olhada, ver se realmente tem alguma coisa estranha e acabar com esse mistério de uma vez por todas. Florisbaldo, me escuta. Tem porta nesse mundo que quando a gente abre, não consegue mais fechar. E eu tenho impressão que a porta daquela casa é uma delas. Mas o Home do Paraná já tinha decidido, e sua teimosia era maior que qualquer conselho de prudência. Passou o resto do dia se preparando. Separou uma lanterna boa, levou ferramentas para caso precisasse forçar alguma fechadura. Até comprou pilha nova para a máquina fotográfica que queria usar para documentar a exploração. Quando o sol começou a se pôr atrás das montanhas, Florisbaldo se despediu dos companheiros de trabalho e subiu a trilha que levava à casa velha. Seu Liberato ficou observando de longe, com o coração apertado, vendo a figura do homem sumir entre as árvores do morro. Durante a noite inteira, seu Liberato não conseguiu dormir direito. Ficava imaginando o que podia estar acontecendo lá em cima, se o homem estava bem, se tinha encontrado alguma coisa perigosa. De vez em quando, parecia escutar um barulho estranho vindo da direção do morro, mas podia ser só impressão da preocupação. Na manhã de domingo, Florisbaldo não apareceu para o trabalho. Isso era muito estranho, porque mesmo sendo fim de semana, ele sempre dava uma passada na fazenda para verificar se estava tudo em ordem. Quando chegou segunda-feira e ele continuou sem aparecer, seu Liberato começou a ficar realmente preocupado. Foi seu Amadeu quem sugeriu subirem até a casa velha para ver se o Home precisava de ajuda. Um grupo de 3 funcionários, incluindo seu Liberato, pegou o caminho da trilha e foi investigar o que tinha acontecido. A porta da frente da casa estava escancarada, coisa que nunca tinha acontecido antes. As janelas do andar de baixo também. Estavam abertas, deixando entrar luz e vento pela primeira vez em décadas. Mas de Florisbaldo, nem sinal. Florisbaldo! Gritaram várias vezes, mas só escutavam o eco das próprias vozes voltando dos cômodos vazios. Entraram na casa com muito cuidado. Lá dentro, tudo estava como sempre esteve. Móvel coberto de lençol, chão cheio de poeira, teia de aranha nos cantos. Mas tinha alguma coisa diferente. Uma sensação de que alguém tinha estado ali, recentemente, mexendo nas coisas, perturbando o silêncio de décadas. No andar de cima, nos quartos que tinham sido das crianças,
acharam a lanterna do Florisbaldo, jogada no chão, ainda com pilha, mas apagada. As ferramentas dele estavam espalhadas pelo corredor, como se ele tivesse largado tudo com pressa e saído correndo. Procuraram ele por toda a casa, no porão, no sótão, no quintal dos fundos, mas não acharam nem rastro do homem desaparecido. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado no ar, deixando só as ferramentas e a lanterna como prova de que tinha estado ali. Chamaram a polícia, que fez uma investigação completa. Trouxeram cachorro farejador, especialista em pessoas desaparecidas, até um helicóptero para sobrevoar a região. Mas nunca conseguiram descobrir o que tinha acontecido com Florisbaldo naquela noite de sábado. O caso virou manchete no jornal de Itapeva. Teve reportagem na rádio local. A família do homem veio do Paraná. Desesperada, ofereceu recompensa por informação, mas nunca tiveram resposta satisfatória sobre o sumiço. Depois daquilo, a Casa Velha foi lacrada pela família Azevedo, que mandou instalar cadeado reforçado e placa avisando sobre a proibição de entrada. Mas seu Liberato sabia que não ia adiantar muito, porque o mistério daquela casa não estava do lado de fora. Estava lá dentro, esperando a próxima pessoa curiosa demais para o próprio bem. Anos se passaram e a lenda da Casa Velha ficou ainda mais forte na região. O pessoal contava que nas noites de lua cheia, quando o vento soprava do jeito certo, dava para escutar não só barulho de criança brincando, mas também voz de homem adulto chamando por socorro lá de dentro da casa abandonada. E seu Liberato sempre terminava a história com o mesmo aviso que dava para qualquer funcionário novo. Por isso, companheiro, quando você ver uma porta fechada há muito tempo, pensa bem antes de abrir. Porque às vezes o que está do outro lado dessa porta não quer sair. Quer é que você entre e fique para sempre. Mesmo depois de aposentado, quando já passava dos 80 anos e tinha dificuldade para andar, seu Liberato ainda olhava para a Casa Velha lá no alto do morro com um misto de respeito e medo. Sabia que ali dentro morava mais do que lembrança. Morava uma fome que nunca se satisfazia, uma solidão que precisava de companhia, uma família que não aceitava ficar incompleta. E sempre que via algum curioso olhando na direção da casa, com aquele brilho perigoso nos olhos, seu Liberato fazia questão de contar a história do Florisbaldo, não para meter medo, mas para salvar vida. Porque tinha aprendido, depois de uma existência inteira trabalhando naquela terra, que existem lugar nesse mundo onde os vivos não são bem-vindos, onde o passado tem mais força que o presente, onde uma porta aberta pode se tornar uma prisão eterna. A Casa Velha continuava lá no alto do morro, guardando seu segredo, esperando pacientemente pela próxima visita. E seu Liberato, mesmo sendo homem de fé e coragem, sempre fazia questão de passar longe daquele lugar quando o sol começava a se pôr, porque sabia que depois da escuridão chegar, aquela casa não pertencia mais ao mundo dos que ainda tinham esperança de voltar para casa.